Olá, boa tarde. Meu nome é Isabelle. Eu sou estudante do 7º semestre de Psicologia da Unigram. Eu sou a estagiária que vai estar dando a introdução sobre o nosso assunto, sobre o tema, que é como lidar com os sentimentos e as emoções das crianças pós-pandemia dentro das salas de aula, com as voltas das aulas. Então, eu vou estar passando os slides para melhor entendimento e visualização de vocês. Olá pessoal, estamos aqui então com os slides. Nessa primeira aula nós iremos falar sobre as emoções e os sentimentos. E para isso a gente precisa entender o que seria as emoções. As emoções são estados mentais que resultam de mudanças no organismo em funções de mudanças percebidas no ambiente. Ou seja, um estímulo presente ali naquele ambiente vai gerar uma reação dentro do meu organismo. Essa reação instantânea, que seria, por exemplo, diante de uma situação que me cause medo, as minhas pupilas dilatam, eu tenho sudorese, meu coração dispara, enfim, várias reações meu corpo teria diante do medo. E isso é uma emoção, é a reação do meu corpo diante daquele estímulo. As emoções podem gerar um comportamento positivo ou negativo diante de determinado estímulo. O que seria o comportamento positivo? O comportamento positivo seria o de fuga diante de um estímulo aversivo. O que seria o estímulo aversivo? Um leão, por exemplo. Eu sei que o leão é perigoso e que se ele vier correndo em minha direção, eu corro perigo e na minha vida corre perigo. Então, o comportamento de fuga diante deste estímulo seria um comportamento positivo. O comportamento negativo diante de um estímulo seria uma pessoa que tem fobia social, por exemplo, ela tende a se afastar sempre de outras pessoas. Então, esse comportamento negativo de não se socializar, esse seria um comportamento negativo. A não socialização diante do medo que é causado pelo estímulo que seriam as pessoas. A emoção, ela é automática, sempre é automática. O que seria isso? Ela é instantânea, ela acontece rápido, não tem um botãozinho de ligar, desligar. Você vai sentir ela diante de um estímulo, seja bom ou ruim, vai ter a emoção ali. Às vezes você acaba nem percebendo a emoção, ok? Mas ela acontece e é automática. Emoção está ligada diretamente com a ação. Pode ser a ação, no caso, a ação-reação do meu organismo diante do estímulo, ou pode ser a ação que seria o comportamento que essa emoção vai gerar, tá? A emoção está sempre ligada a estímulos, ou seja, eu só vou ter uma emoção diante de um estímulo, seja estímulo aversivo, negativo ou um estímulo positivo. São predominantemente inconscientes, ou seja, uma emoção só é emoção quando eu não tenho ciência dela, quando eu não sei o que está acontecendo, simplesmente eu não entendo. Escala de valência. As emoções operam em escala que vão de negativo a positivo, sendo valência positiva, comportamentos de aproximação, e valência negativa, comportamentos de afastamento. Então, a emoção, ela pode gerar um comportamento de aproximação, que é a valência positiva, ou a valência negativa, que seria o comportamento de afastamento. Sentimentos. Vocês lembram que eu falei que as emoções, elas são inconscientes, né? E o sentimento já é a percepção consciente e parcial das emoções. Ou seja, a partir do momento em que eu entendo o sentimento, a emoção, diante das reações que o meu corpo teve diante daquele estímulo, que eu vi um leão vindo em minha direção, e eu entendo, opa, eu estou com medo, já não é uma emoção, é um sentimento. Então, o sentimento, ele tem muito a ver
com as minhas memórias, ideias, planejamentos, a percepção que eu tenho de mim mesmo, personalidade, identidade. Sentimento envolve tudo isso. É mais complexo que a emoção. Ok? Sistema afetivo. O sistema afetivo ele é composto pelos mecanismos neurais das emoções e dos sentimentos. Os afetos são as emoções e os sentimentos. Ou seja, a emoção e os sentimentos juntos é o que seria o afeto. Através da reação do meu corpo diante daquele estímulo e a partir do que eu entendi daquele estímulo é o que vai gerar o afeto. Qual é a importância das emoções? As emoções existem para garantir a existência da nossa espécie. Lembram quando eu dei o exemplo do leão? A emoção ela é automática, ela é instantânea. O meu corpo vai ter uma reação diante de um leão, é minha pupila dilatar, meu coração disparar, sudorese, o sangue ele vai ser redistribuído, vai ser retirado de lugares que no momento não são tão importantes para lugares mais importantes naquele momento. Isso vai me fazer ter uma descarga de adrenalina maior, o que vai me fazer correr mais rápido, o que vai garantir a minha sobrevivência. Eu correndo mais rápido, eu tenho uma chance melhor de fugir e escapar de um leão veloz. Então, essa é a importância da emoção, tá bom? Emoções básicas. Existem 5 emoções básicas encontradas em praticamente todas as culturas ao redor do mundo, sendo elas: raiva. A raiva define-se como um sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa, que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. A intensidade da raiva ou a sua ausência difere entre as pessoas. Como eu posso identificar a raiva? Apenas pelo comportamento e pelos sinais que as pessoas me dão. Então, o que pode acontecer com a pessoa quando ela está sentindo raiva? A elevação do volume da voz, praguejo, dores de cabeça, dores de estômago, aperto na garganta, aumento do ritmo cardíaco, aumento da pressão sanguínea, punhos cerrados, ameaças, violência, pressão, hostilidade, fúria e ressentimento. Nojo. O nojo gera a repulsa ou a necessidade de rejeitar algo, criando uma sensação de desagrado nítida. Isso vai estar expresso na face da pessoa. O nojo é uma das emoções mais fáceis de se identificar pela face. Além da questão da ingestão, o nojo também está associado a um caráter mais social, situações ou pessoas tóxicas. Ou seja, o nojo pode estar tanto associado a um alimento que não me cheira bem e que eu estou com nojo de comer porque ele está com um cheiro desagradável, ou a aparência desagradável, ou a ideias ou pessoas tóxicas. No caso, a ideia de uma pessoa tóxica, a ideia de comer algo ruim, ou lembranças também, por exemplo, de uma ferida necrosada. Enfim, nem sempre é só aquilo que estamos vendo ou sentindo o cheiro. Às vezes pode vir pela nossa própria memória. Sinais diretos de nojo. O efeito fisiológico mais comum, como as náuseas e o mal-estar gastrointestinal. Tristeza. Um estado de desânimo, cansaço e solidão. A tristeza comum e saudável deve ser passageira. A partir do momento em que a tristeza ela se torna um sentimento, uma emoção prolongada, já é preocupante, né? Então, é comum as pessoas se sentirem tristes e até saudável, mas não por tempos grandes, né?
como eu posso identificar o que seria um sinal direto da tristeza? Seria a intensidade do coração acelerado, da respiração ofegante, mudanças no apetite e no peso, fadiga, dores na cabeça e no corpo, tensão na nuca e nos ombros e até imunidade baixa. Felicidade. A emoção mais positiva é a felicidade, que está diretamente associada ao prazer. A alegria é uma das formas que o corpo tem para incentivar a ação, além de atuar como uma recompensa também. Ou seja, quando eu penso que fazer algo vai me trazer alegria, isso vai me levar a fazer essa ação. Isso vai me levar a, por exemplo, eu sei que estudar vai me fazer tirar uma nota muito boa e essa nota muito boa vai me deixar feliz. Então, a partir desse pensamento, dessa questão da felicidade, que uma promessa de felicidade no futuro, isso vai me levar a ter essa ação de estudar. Sinais diretos de felicidade. Ela altera os batimentos cardíacos, mas com uma sensação de euforia que esquenta o corpo todo. Medo. O medo é um mecanismo de proteção que nos mantém vivos. O medo, por sua vez, evita que nos coloquemos em situações perigosas, pois é uma reação involuntária e natural. Porém, é a mesma questão que a tristeza. O medo é importante, é saudável, é ele que nos mantém vivo, mas tudo na sua dosagem certa. O medo excessivo, ele nos paralisa diante de algumas situações. Então, tudo em excesso nos faz mal. Sinais diretos de medo. Midriase, que seria a dilatação das pupilas, necessidade de atividade motora rápida, taquicardia, aumento da frequência cardíaca, taquipneia, aumento da frequência respiratória, atividade mental aumentada, aumento da pressão arterial. Esses seriam alguns desses sinais. Agora vem emoções que variam entre as culturas. Bom, nem toda cultura funciona do mesmo jeito e é do mesmo jeito. Seria a culpa. Lewis, 1971, diz que o sentimento de culpa é quando nos julgamos negativamente ou acreditamos que não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões ou padrões impostos pela sociedade. A culpa tem uma função adaptativa, ou seja, ela é própria da natureza humana. Quem sente culpa tem maior capacidade de empatia e conexão com o outro. O que não acontece com indivíduos que têm psicopatia. Eles não sentem culpa. Isso faz com que eles não tenham uma conexão com o outro e até mesmo uma empatia. Então, a culpa, ela de certa forma também é boa e necessária para o ser humano. Mas em excesso também pode causar baixa autoestima. Vergonha. A pessoa que sente vergonha sente um grande desconforto ao negar a si mesma e tentar se adaptar às expectativas dos outros. A vergonha é a inimiga da visibilidade, da presença. É uma emoção difícil que aparece para esconder quem somos porque o medo e a insegurança a informaram que teremos um desconforto. Ou seja, a vergonha nos fala que vamos ter um desconforto diante daquele estímulo. Se formos, por exemplo, fazer uma palestra, ir lá na frente falar. E é a partir disso aí que nós não vamos, justamente pelo medo do desconforto, a insegurança que nós temos diante disso, que seria a vergonha. Diante de tudo isso, vamos falar um pouquinho agora sobre o sentimento das crianças durante a pandemia. Eu coloquei alguns desenhos aqui que eu achei na internet, tá bom? E não estava no site, mas tem o site falando sobre esses desenhos.
sobre uma pesquisa que foi feita com as crianças sobre como elas se sentiram e sentem durante a pandemia, como estão se sentindo durante esse momento de quarentena e tudo mais. E aqui nós percebemos no primeiro desenho, a menina desenhou caderno, né? Caderno, estojo, um lápis. E ele, lá na descrição, estava falando que ela estava com muita saudade da escola, ela sentia falta de estudar, de estar com os professores, com os colegas, ela sentia falta das aulas presenciais. Nesse próximo desenho aqui do meio, a menina ela fez um desenho antes e depois do corona. Antes ela podia sair, brincar e tomar banho de piscina, então ela estava feliz. E agora que ela está em casa, ela está triste porque provavelmente não pode brincar com os amigos ou está só em casa sozinha. Indo mais no cantinho, a gente vê o desenho duas pessoinhas saindo de casa e a menina dentro da casa sozinha e todo mundo chorando. Talvez no vídeo não dê para vocês verem, mas ali está o desenho, provavelmente a mãe e o pai saindo para trabalhar aqui e chorando, e ela aqui dentro da casa também chorando. E agora aqui nessa situação estão todos dentro da casa e estão brincando e estão felizes. Na descrição do desenho, ela falava que agora ela está feliz por passar mais tempo com a família, o que não acontecia antes da pandemia. Ou seja, a gente percebe que temos várias emoções e sentimentos diferentes com as crianças. Então a gente pode esperar de tudo um pouco quando voltarmos às aulas. Podemos esperar tristeza, felicidade, ansiedade, medo, confusão. Podemos esperar de tudo um pouquinho. E aqui estão as referências do trabalho, dos slides que eu fiz, estão todos aqui. E eu quero agradecer por terem me acompanhado até o final desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!